2, vamos tratar dos estranhos ao conhecimento da promessa. Antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios eram incapazes de inseri-los na promessa messiânica. Eles desconheciam a Cristo, como também eram ineficientes à promessa acerca deles e de sua obra. Isso significa que a promessa era estranha para os gentios. Por que era estranha para os gentios? Porque, primeiro, eles não eram judeus e não conheciam a tradição judaica, em que eles esperavam que a semente da mulher, em Gênesis 3:5, viria para poder resgatar o homem do inferno e da morte. Eles não sabiam que existia um Messias que viria sobre a terra no século I. E aliás, ele veio entre os anos 1, anos 2 ou até 3 na era de Cristo, que é a virada do calendário, onde inicia-se o marco zero, o nascimento de Cristo Jesus. Então eles não sabiam dessas promessas e eles também não estavam dentro da aliança abraâmica que era para os judeus. Então isso era estranho a eles. Olha, separados da comunidade de Israel. Então eles não conhecendo a promessa messiânica e eles não fazendo parte da aliança abraâmica, esses povos estavam também separados de Israel. Eles não tinham direito da vida eterna e nem poderiam, porque eles estavam longe de serem filhos de Abraão e nem conheciam a Cristo. E eles também não acreditavam na vida após túmulo ou vida após a morte. Então eles não tinham esperança em seus corações. Eles achavam que a vida terminaria aqui nessa terra. Mas Jesus Cristo, através da sua palavra, começa a ser divulgado pelos seus apóstolos no terreno dos gentios, a saber, o apóstolo Paulo, Áquila, Priscila, Timóteo e vários outros, pregando o evangelho de Cristo e levando o evangelho da salvação para os gentios. E isso nós vamos seguindo. Eles estavam excluídos não só do símbolo externo, mas também não faziam parte do povo escolhido. Privilégios da aliança abraâmica, Abraão e seus descendentes. O que os gentios precisavam saber era que Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, eles também se tornariam descendentes de Abraão. Então, quando o evangelho começa a ser pregado sobre a face da terra, o apóstolo Paulo e os outros apóstolos começam a mostrá-los que através de Cristo Jesus eles passariam a ter direito na aliança abraâmica. Eles também teriam direito da vida eterna. Eles também, através de Cristo Jesus, eles já não eram mais desesperançosos. Eles já não mais estavam perdidos nos seus próprios pensamentos e com a incerteza da vida por vir, mas sim agora eles tinham uma firme esperança, eles tinham um desejo no coração, eles sabiam que podiam se apegar naquele que é a raiz de Davi, no leão de Judá, e naquele que é o pão da vida, a porta, a salvação para todo aquele que crê no teu santo e grande nome. No ponto 3, nós vamos falar dos alienados ao pacto messiânico. Então eles estavam excluídos desse pacto messiânico, assim como eu falei, porque os gregos, eles achavam que não havia vida após morte. E se assim eles tinham no seu coração que não havia vida após morte, então eles não faziam parte da aliança de Abraão, mas também não faziam parte da aliança messiânica, porque eles não tinham essa certeza, eles não tinham esse conhecimento.
Então a palavra de Deus vem para poder trazer salvação, esperança e vida para essas pessoas que estavam longe de Deus e fora do concerto de Abraão, da aliança abraâmica e fora da aliança messiânica. Então o apóstolo Paulo vem trazendo essas coisas, falando com eles que eles podiam sim verdadeiramente ser descendentes de Abraão através de Cristo Jesus, porque ele era o Messias e porque a linhagem de Abraão levava a Cristo, levando a Cristo, Cristo era o caminho, ele é a porta para a salvação eterna de todo aquele que nele crê, inclusive dos povos naquela época que tinham essa incerteza no coração. Nós vamos retratar neste momento a questão do pacto abraâmico. O pacto abraâmico, como eu falei no início, ele estava fixado na circuncisão feita no 8º dia de vida de todo aquele que nascesse na casa de Abraão. Esse era o pacto de Deus, era o sinal externo, era o sinal físico da aliança de Deus para com Abraão. Nós também temos a aliança davídica. A aliança davídica ela está firmada no momento em que Davi se torna o homem segundo o coração de Deus. E Deus fala com Davi que ele teria um trono perpétuo em Israel. Um trono que não teria fim. Descendência perpétua. E essa descendência perpétua, ela se concretiza através de Cristo Jesus. Quando Jesus vem, através da união de Maria com José, onde eles eram descendentes de Davi, e vem Cristo, gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e concretizando a promessa de que Davi teria um trono perpétuo. Essa era a aliança davídica. E para finalizar esse ponto, a aliança davídica, a aliança abraâmica, elas se fundem na aliança messiânica, pois o Messias vem através dessas duas alianças, formando ou fazendo com que a promessa de Deus aconteça sobre o povo de Israel e o Messias venha sobre a face da terra, em Belém. Ele nasça, ele cresça, ele prega o seu evangelho, ele morre para salvar a todos que creem nele. Ele veio para salvar o mundo, não para condená-lo. Em João 3 a seguir, 16, 17, 18, fala que Jesus Cristo veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas aquele que crê em Cristo Jesus já está salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então nós vamos entrar no terceiro, que é sem esperança e sem Deus. Agora o apóstolo Paulo passa a descrever a situação dos gentios viviam, não tendo esperança em Deus no mundo. Desprovidos da esperança. Significa que desprovidos desta esperança por causa da parte da sua filosofia, que destacava a possibilidade da vida eterna, que descartava a possibilidade da vida eterna. Se eles descartavam a possibilidade da vida eterna, então eles estavam sem esperança, sem Deus e sem Jesus Cristo. Essa era a sua crença. Em seguida nós temos com a esperança e o encorajamento pela alma. Como a esperança é encorajada pela alma. Os gentios desproviam dela, padeciam do medo e da incerteza. Como a esperança é encorajada pela alma. Isso significa que nós precisamos ter esperança no nosso coração. A nossa alma anseia por algo. Mas se a nossa alma ela não espera pela vida eterna, então o que resta é incerteza. Assim o mundo está perdido, assim o mundo está afastado. Assim tem muitas pessoas como os ateus que não creem. Eles não acreditam, eles estão perdidos, afastados de Deus, sem esperança no mundo. E creem verdadeiramente que a vida termina aqui. Mas esta não é a realidade
para aqueles que creem em Cristo Jesus. A morte para aqueles que vão embora sem Cristo, sem salvação, é desespero, é desesperança. É tudo aquilo que o homem anseia, saber de onde veio, para onde vai e por que ele chegou a essa terra. Mas nós, filhos de Cristo Jesus, nós sabemos qual é o nosso propósito, porque quem nos criou, nós sabemos qual é o propósito que nós devemos seguir nessa terra e sabemos para onde iremos. Então, nós vamos fechar com essa seguinte conclusão.